Molica, gostaria de saber qual que é a sua avaliação sobre essa decisão do ministro Ricardo Lewandowski com relação a essa, então, decisão de suspender o decreto de exploração de cavernas. Muriel, mais uma vez o Supremo exerce aí no governo Bolsonaro uma espécie aí de balizamento de atitudes do presidente da República, como fosse guardas ali, policiais rodoviários, que colocassem uns cones na pista, dizendo, olha, não vai muito para lá, não vai muito para cá, não pode trafegar pelo acostamento, né? Não pode fazer um tipo de ultrapassagem perigosa. Então, volta e meia, e o governo já fez isso várias vezes, né? Várias vezes o governo foi além do que poderia ir, foi além do que é permitido pela legislação, pela Constituição. Então, mais uma vez, o Supremo se vê obrigado a jogar ali, botar os cones do bom senso na estrada, né? São cones do bom senso. Porque até o governo tem essa característica muito curiosa, o mandato de Jair Bolsonaro, volta e meia se comporta como se fosse um invasor, como se fosse uma potência estrangeira que invadisse o Brasil, como Portugal, né? Ocupou o Brasil, descobriu o Brasil, vai lá, como os espanhóis em outros países aqui das Américas, que o invasor ele vai em busca de recursos naturais, vai em busca do pau-brasil, não está preocupado com questão se vai preservar, mata, se vai matar indígena, se não vai matar, se vai ter que matar, se escravizar, vai tirar o ouro, vai tirar a prata, numa política de exploração do território alheio. Né? Foi o que fizeram os colonizadores europeus, fizeram isso nas Américas, fizeram isso na África, fizeram isso na Ásia, mas eram eles, os estrangeiros, eles não tinham compromisso com a população local, com os povos originários desses países. E o governo atua muito nessa mesma lógica. A gente vê o comportamento em relação ao desmatamento da Amazônia, desmatamento de outros biomas importantíssimos, a questão do garimpo, incentivo ao garimpo. E o garimpo é um ponto fundamental. Eu dei uma lida na decisão do ministro Ricardo Lewandowski, que ele alertou para o risco de áreas de mineração, até cavernas consideradas de máxima importância poderiam ser alvo de atividades econômicas, e ele cita especificamente o garimpo. E aí o Boris citou toda a importância científica, toda a importância dessas cavernas, mas existem outras questões que também são citadas na decisão do ministro Ricardo Lewandowski. O papel das cavernas na formação de aquíferos, sim, de fornecimento de água. As cavernas têm esse papel, eles são ambientes úmidos e também ambientes de preservação da vida, preservação de morcegos, que são importantes para o controle de pragas agrícolas. Destruição de cavernas, vamos lembrar agora do coronavírus, a gente está passando por esse sufoco, possivelmente a maior hipótese, né, do surgimento do coronavírus tem a ver com morcegos. Se você destrói cavernas, você destrói o habitat natural dos morcegos, eles podem se espalhar outros tipos de vírus, outros tipos de coronavírus pelo ambiente. Enfim, aquela imagem ecológica já meio desgastada, nós não somos donos da terra, nós estamos no Brasil, somos responsáveis pelo Brasil, mas uma das nossas funções é guardar o Brasil para os nossos filhos, netos, bisnetos, enfim. Nós temos que proteger esse país para as gerações que virão depois da gente. E essas gerações vão precisar de água, vão precisar de cavernas, vão precisar até para que possam exercer atividades econômicas, para que possam se sustentar. Muriel. Molica, a gente precisa lembrar que essa decisão está sujeita a referendo do plenário do STF, ou seja, vai caber então ao presidente da Corte, o ministro Luiz Fux, agendar uma data para o julgamento, ou seja, na volta do recesso a partir de fevereiro. Na sua avaliação, Molica, essa decisão do ministro Lewandowski pelo menos serviu para despertar uma discussão sobre o assunto? Serviu, sim, claro. E já havia outros questionamentos relacionados a cavernas, tanto que na decisão o ministro Lewandowski ele apensa esse caso a outros casos. E é uma discussão que a sociedade brasileira tem que ter. Não vale. E isso o Supremo tem que se debruçar sobre isso. O Supremo tem que dar uma avaliação não apenas sobre o aspecto final, sobre as decisões, mas também sobre o aspecto legal, porque decreto não tem um papel de lei. Lei é aprovada pelo Congresso Nacional, tem uma importância muito maior. Então é importante verificar se esse decreto estava dentro do que se espera de um decreto, segundo Lewandowski não, o ministro Lewandowski diz que não, e o Supremo tem que avaliar a legalidade, a oportunidade, e a sociedade tem que discutir. E não dá para a gente ficar só com aquela visão oportunista, vou lá, pego o ouro, derrubo a mata, derrubo a caverna, que tudo vai ficar bem. Não.
nós vivemos na terra. A agricultura, né? O agronegócio, tão importante para o Brasil, depende da mata, da preservação de mata, depende de água. Se acabar com a mata, se acabar com a água, acaba o agronegócio e aí vai ser difícil. Muriel.